como todo mundo sabe, até os ETs que estão além do sistema solar estão sabendo também, que o Jair Bolsonaro, né, ele está acorrentado ao PL do Valdemar Costa Neto, né, aparentemente, isso aí é uma tese minha, né, agora, né, aparentemente para não ser perseguido pelo Xandão, né, e consequentemente ser preso, né, e eles estão apoiando o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, certo, e que evidentemente quer ser reeleito. Boa noite, pessoal. Veja só, a situação aqui da política aqui em São Paulo, de fato, não é das mais simples. Justamente porque é preciso sempre recapitular como é que chegou a essa situação do presidente Bolsonaro ser envolvido na campanha de um prefeito que é do MDB, de um partido que apoia e tem 3 ministérios no governo Lula, um prefeito que não apoiou o Bolsonaro em 22, um prefeito que historicamente tem ligações muito fortes com João Dória, com os governos de esquerda, tinha a Marta Suplicy secretária, Soninha e tantos outros. Ou seja, o que nós dissemos aqui no último programa que eu participei na segunda-feira? Não é possível que a direita, para ser chamada de direita, tenha que apoiar o Ricardo Nunes. Como é que o Bolsonaro foi envolvido nessa trama, vamos dizer assim? Porque o Valdemar não permitiu que eu fosse candidato a prefeito aqui em São Paulo contra o candidato dele, que era o Nunes, né? O Valdemar, através do deputado Antônio Carlos Rodrigues, do vereador lá Isaac Félix e tal, tem uma ligação do Duda Lima, que toca a parte de marketing da prefeitura e da campanha. Esse pessoal tem uma ligação umbilical com o Ricardo Nunes. Não era o Bolsonaro que tinha essa relação, era o Valdemar e essa turma toda ligada a ele. E esse pessoal não abria mão de apoiar o Ricardo Nunes por N razões, inclusive participação no governo, com secretarias, subprefeituras e coisas do gênero. Muito bem. Bolsonaro brigou para que a gente pudesse ter candidatura própria, puxou essa discussão até o limite e chegou uma hora que o Valdemar falou, olha, é o seguinte, você quer o Ramagem no Rio de Janeiro e eu quero o Nunes em São Paulo. Vamos fazer um acordo aqui, eu não me meto no Rio de Janeiro com o Ramagem e você me deixa quieto aqui com o Nunes. O Bolsonaro falou, tá bom, mas eu quero indicar o Melo Araújo, tá certo? E foi assim que foi construída essa aliança. O Melo Araújo, que é um cara excelente, a gente já disse aqui várias vezes, o próprio Melo Araújo, é importante lembrar, também teve muita dificuldade de ser indicado como vice. O pessoal estava cozinhando essa história de Melo Araújo até os 45 do segundo tempo e só decidiram bater o martelo para que o nome do Melo pudesse ser vice porque surgiu Pablo Marçal. E eu acompanhei isso de perto, né? Os deputados, o próprio presidente Bolsonaro deu a medalha do 3i e tudo lá pro Pablo Marçal, porque obviamente o Marçal não é inimigo do Bolsonaro, pelo contrário, ajudou o Bolsonaro em 2022 na campanha, está muito mais ligado ao Bolsonaro do que estava o Ricardo Nunes. Acontece que a mera possibilidade do Bolsonaro eventualmente apoiar o Pablo Marçal fez com que rapidinho, essas lideranças partidárias aqui de São Paulo dissessem, não, 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 aceita logo o Melo Araújo aí, senão é capaz do Bolsonaro apoiar o Pablo Marçal. Muito bem, tudo isso aconteceu, a campanha foi montada dessa forma. O presidente Bolsonaro, como a Fabi acabou de dizer, não é uma pessoa ligada a essa coisa de só apoio se tiver no partido. Quem está fazendo força para ele ter essa imagem de que ele só apoia quem está no 22, porque isso, porque aquilo, é o pessoal em volta. Basta, eu disse isso hoje, inclusive, numa outra entrevista, basta você olhar a quantidade de candidatos a prefeito do PL no estado de São Paulo, que não são bolsonaristas, que em 2022 estavam contra o Bolsonaro e até contra o próprio Tarcísio, lembrando que o PL em 2022 ficou do lado do Rodrigo, não ficou do lado do Tarcísio, né? Só passou para o Tarcísio depois do segundo turno. Então, veja que o próprio presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, e vários outros deputados estaduais, estavam do lado do Rodrigo Garcia, que é hoje, inclusive, o coordenador de campanha do Nunes. Então, esse emaranhado todo acabou dragando o presidente Bolsonaro, que não tinha nada a ver com essa confusão. Nada a ver com essa confusão. E eles estão querendo jogar o Bolsonaro numa fogueira que não lhe pertence. O presidente Bolsonaro tem como candidato dele mesmo o Ramagem no Rio de Janeiro.
e o Melo Araújo, que é sua indicação como vice. O Nunes não é escolha do Bolsonaro, foi imposto, foi entregue para o Bolsonaro meio prato feito. Né? Eu digo isso com muita tranquilidade, porque tanto quanto o Nicolas, eu repito aqui, embora tenha feito na data de ontem aqui um jantar para o Pablo Marçal e para mais de 130 empresários aqui da cidade de São Paulo, o grande líder nosso, a pessoa por quem eu tenho absoluta gratidão, amizade, admiração e tudo, é o Bolsonaro. Aí você vê uns malucos dizendo, fala isso, mas não segue o capitão. Não é isso. É que o Bolsonaro não sabe, não está a par de todos os detalhes da política municipal aqui em São Paulo. Ele está a par e ele sabe melhor do Rio de Janeiro, com certeza. Mas São Paulo, toda essa trama da turma ligada ao Nunes, da ala valdemarista do PL, de todo esse pessoal, o Bolsonaro não está a par desses detalhes. E, portanto, é absolutamente compreensível que ele não tenha que se meter numa briga que não é dele. Né? Evidentemente que São Paulo não pode cair na mão do Boulos, mas também não pode continuar na mão desse centrão que trabalhou, eu vou repetir aqui, trabalhou para inviabilizar o governo do Bolsonaro. Né? Todo esse pessoal que trabalhou para derrubá-lo, para torná-lo inelegível, para fazer toda a sorte do pacote de maldades contra o Bolsonaro, esse pessoal está lá pendurado no governo e na candidatura do Ricardo Nunes. Ou alguém tem alguma dúvida de que esse pessoal está lá embaixo do Ricardo Nunes, quietinho, fazendo de conta que eles não estão ali? Foi o pessoal que inviabilizou o governo Bolsonaro, o condenou, trabalhou para ele ficar inelegível nas decisões judiciais e trabalha para enfraquecê-lo a cada minuto. Nenhuma dessas pessoas vai trabalhar pelo Bolsonaro em momento nenhum, nem tampouco o Ricardo Nunes se fosse reeleito. Acho que não será. Né? O Datapovo aqui na cidade de São Paulo tem mostrado que as pessoas não querem votar no Nunes. Né? Tem por N razões que eu não vou repetir aqui, nós já dissemos isso em vários outros programas. Então, o Nicolas, Gaia, o príncipe Luiz Felipe, que estava aqui em casa ontem, o pastor Marco Feliciano e vários outros parlamentares da direita, do PL e tudo mais, já entenderam que a candidatura do Nunes não nos representa. Ou seja, tardiamente chegaram à conclusão que eu tinha dito há um ano atrás. Não podemos ter um candidato que não nos representa. Né? Isso é fazer filho na barriga dos outros, não tem cabimento. Então, nós temos, né, de alguma forma, de chacoalhar o sistema. É o sistema que se retroalimenta, é o pessoal do centrão fisiológico patrimonialista que fica se reinstalando no poder, ou se reforçando no poder, para não abrir espaço para os candidatos de direita. Lembrando que eu também já disse aqui, quem tem voto dentro do PL são os candidatos, foram os deputados bolsonaristas, na sua maioria. Entretanto, embora nós tivéssemos tido de longe a maior quantidade de votos, nós puxamos um monte de valdemarista que veio de lambuja, veio de carona. E todos os cargos da Câmara dos Deputados, todos os cargos de mais relevância, comissões com mais dinheiro, lugares com mais influência, foram entregues não para os bolsonaristas que tiveram mais voto na chapa proporcional, foram entregues para os valdemaristas que não têm voto. Portanto, é importante entender esse mecanismo, esse modus operandi. Faz voto na direita, entrega o poder para o centrão. Faz voto na direita, entrega o poder para o centrão. E, portanto, essa é uma realidade que nós temos que apontar e destacar a cada momento.